Bom dia, pessoal. Eu gostaria de tratar de um assunto muito interessante, acerca de muitas coisas que acontecem dentro de uma igreja, seja ela evangélica, e até mesmo não somente em igreja, mas toda instituição de trabalho, todo meio em que o ser humano convive. Você encontra pessoas falsas, pessoas que traem, pessoas que são cínicas, pessoas que são, talvez, não entendem que estão sendo usadas pelo inimigo para destruir a vida de outras pessoas. Mas eu fui na Bíblia e procurei na palavra do Senhor, que há 6 coisas que o Senhor detesta e há 7 que ele abomina. É muito interessante a gente falar sobre isso lá em Provérbios capítulo 16, a partir do versículo 7. Ele abomina, por exemplo, olhos altivos, língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que maquina projetos, iníquos pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Na sua igreja, você já foi vítima de fofocas? Isso acontece em todas as igrejas. Tem pastores que estão vivendo os piores momentos da vida deles em relação a esse espírito maligno, maléfico, chamado fofoca no meio dos irmãos. Este nosso assunto há de servir como alerta para nós que somos servos de Deus, para que nós não venhamos a incorrer em práticas qualquer destas coisas, e onde todo lugar, contemplando os maus e os bons. Há uma promessa no livro de Provérbios que eu quero lembrar para você, como irmão, e antes de nós estudarmos esse assunto, o que aborrece, Provérbio 16, 7, quando os caminhos do homem agradam ao Senhor e faz com que os seus inimigos tenham paz com ele. Versículo tremendo, maravilhoso. A gente pode entender isso explicando para vocês, para que vocês não venham a ser pegos em surpresa. Porque eu vou te contar uma coisa: a falsidade permeia no meio da humanidade. Vamos estudar um pouco sobre este assunto, quando ele fala o primeiro, quando fala de os olhos altivos, olhar, podemos dizer que seja um olhar orgulhoso. Como os olhos são a janela, as janelas da alma, eles transmitem o que está em nosso coração, os nossos corações. Um coração cheio de arrogância, prepotência, soberba, se mostrará no tipo de olhar da pessoa. Há alguns textos do Evangelho que contam dos olhares de Jesus, que como ele transparecia os seus sentimentos pelo olhar. Mateus capítulo 10, versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Ao jovem rico. Marcos 3, 5. E olhando em redor para eles, com indignação, condoendo-se da dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu e foi restabelecida. Na sinagoga, onde as pessoas observam para ver se pecaria curando um homem no sábado, Provérbios capítulo 21, 4, o olhar altivo é um coração orgulhoso. Tal lâmpada dos ímpios é pecado. Provérbios 30, 12 e 13. Há gente que é pura aos seus próprios olhos,
né? E contudo nunca foi lavada da sua imundícia. Há gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima, e sua imundícia também. Há gente cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Provérbios 16, versículo 18. A soberba procede à ruína ou à destruição, e a altivez do espírito procede à queda. Então, é uma coisa muito interessante, as pessoas que criam contendas dentro da igreja são pessoas usadas pelo diabo, são pessoas que dá lugar à carne. A gente pode entender isso falando todo o texto para que a gente possa entender melhor. Segundo, por exemplo, Deus abomina, detesta língua mentirosa. Uma pessoa que tem uma língua mentirosa. Quando pensamos em mentira, automaticamente lembramos do pai da mentira, Satanás, que foi o próprio Jesus que assim declarou, que ele era Satanás, pai da mentira. Ele disse: vós tende por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Há diversos provérbios que alertam para os malefícios da mentira, do mexerico e da difamação. Provérbios capítulo 18, versículo 8. As palavras do difamador são como bocados doce que penetra até o íntimo das entranhas. Provérbios capítulo 18, versículo 21, que diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 16, 27 diz: o homem vil suscita o mal, e nos seus lábios há como que um fogo ardente. Provérbios capítulo 20, versículo 19. O que anda mexericando revela segredos, pelo que não te metas com que muito abre os seus lábios. Provérbios 21, 6. Ajuntar tesouros com a língua falsa é uma vaidade fugitiva. Aqueles que o buscam, buscam a morte. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca, a sua língua, guarda das angústias e a sua alma. Provérbios capítulo 12 e 22. Os lábios mentirosos são como abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são os seus deleites. É interessante quando a gente fala sobre isso, língua mentirosa que Deus detesta. E aqui eu falei uma série de versículos que concentra numa pessoa mentirosa, uma pessoa que ela sabe dar o bote, ela sabe armar e colocar uma congregação toda contra o pastor. São filhos do diabo, são pessoas endemoniadas, muitas das vezes transvestidas de bons pastores, de boas ovelhas, de bons presbíteros, presbíteras, de bons diáconos, mas tem um veneno mortal na língua, que é o veneno da contenda, e coloca pessoas contra o pastor, o ministério. Enquanto não vê a destruição de tudo, ele não sossega. No terceiro item, quando fala que Deus detesta também mãos que derramam sangue inocente. O Senhor detesta a violência. Deus detesta o homicídio. O primeiro homicídio relatado na Bíblia foi o de Abel. Você lembra? Foi o homicídio de Abel. Em Gênesis capítulo 4, versículo 8 até o versículo 10. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando ele no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou, tá? E perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão?
Respondeu ele: Não sei. Sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desta terra. Olha só, o espírito de violência está dizimado pelo mundo. Numa rápida olhada pelo jornal da nossa cidade, né, nós vemos relatos de violência, tanto em São Paulo como também no Brasil todo, né, o descaminho da violência, filhos matando pai, pai matando filhos, grupo de extermínio, drogas, tráficos, comando vermelho, terceiro comando, uma gama de coisas confeccionadas pelo diabo para tirar a vida de milhões e milhões de jovens. Esse momento que eu estou aqui no vídeo, a esta hora, muitos jovens estão morrendo, estão sendo chacinados, estão sendo mortos porque não pagaram uma dívida das drogas, porque não tem dinheiro. Então, mãos que derramam sangue inocente, Deus detesta. E pegando esse texto também, um fofoqueiro, uma pessoa fofoqueira, ela sempre apoia as suas fofocas, suas mentiras em pessoas inocentes. O que é pessoas inocentes? Pessoas inocentes são aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que não são fofoqueiras, que são pessoas boas, mas porém essas pessoas se envolvem, elas se envolvem com pessoas desse tipo dentro da igreja, da casa do Senhor. Essas pessoas se envolvem com essas pessoas e acabam também sendo contaminados pelo espírito de fofoca, pelo espírito de fofoca que permeia no meio de uma igreja. A minha igreja uma vez já sofreu isso, e a perda é tremenda. Eu sei, pastor, pastora, você que está me ouvindo agora, eu sei que dentro de nossas igrejas há uma gama muito grande de pessoas boas e pessoas ruins. Jesus falou do joio e do trigo, e nós temos que ter jogo de cintura. Temos que ter jogo de cintura para não espantar as ovelhas do nosso rebanho, porque tem pessoas envolvidas, pessoas inocentes envolvidas nessa questão de fofoca, aonde o fofoqueiro maior ou a fofoqueira maior envolveu essa pessoa num assunto e ela está sendo vítima, ela vai ser destruída também, como foi o caso de Miriam, Arão, Abiú, que se levantaram contra o servo Moisés, e milhões e milhões de pessoas foram também comidas pela terra. Pessoas foram mortas porque se envolveram em assunto que não deveria se meter. Então nós vamos meditar sobre esta palavra. Coração mãos que derramam sangue inocente. No quarto item, no quarto ponto, eu gostaria também de falar que Deus abomina e detesta coração que maquina projetos iníquos. No caso de Caim, o Senhor advertiu de que seu coração estava contaminado pela maquinação do mal. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. É interessante isso. Tem pessoas que atribuem a sua queda ao diabo, né? É claro que o diabo atenta, mas a queda cabe a mim dominar. Preste atenção nesse versículo, em Gênesis capítulo 4, versículo 7. No caso de Caim, o Senhor advertiu de que o seu coração estava contaminado pela maquinação do mal. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Interessante, né? Deus fala aqui uma coisa tremenda. Ninguém cai da noite para o dia.
o diabo não derruba ninguém, a não ser que nós sejamos levados pela tentação. Talvez você tenha caído, talvez você tenha pecado, se prostituído, talvez você tenha sido um obreiro, uma obreira da casa do Senhor e você caiu porque você cedeu ao mal, você deu vazão ao mal na sua vida, e aí você perdeu tudo, perdeu o seu cargo, a posição que Deus lhe chamou para a igreja, e você está aí hoje caído, jogado. Mas eu quero te dizer que nem tudo está perdido. Nós temos um Deus maravilhoso, bondoso, que nos perdoa de todos os nossos pecados, nossos erros. Ele está pronto a nos perdoar, né? Está pronto a nos dar uma nova chance. Então você precisa voltar, confessar as suas falhas, os seus erros e voltar para o primeiro amor, urgente. Voltar para os braços do Pai o mais depressa possível e tomar uma atitude de ser fiel a Deus em toda a sua vida. Eu quero com isso mostrar a você que Deus é bom, tá? Mas tem coisas que Deus abomina, que Deus não gosta. O quinto ponto é sobre o versículo que nós estamos lendo hoje, falando sobre fofocas na igreja, mentiras e calúnias. Às vezes uma nuvem de um peso tão grande chega contra o ministério, o pastor às vezes não sabe nem o que fazer, ele não sabe nem como começar, como terminar esse fogo da fofoca que permeia no meio da congregação. O quinto ponto é: Deus abomina e detesta pés que apressam a correr para o mal. É preciso pedir a Deus sempre sabedoria, tá? Pedir sabedoria a Deus. Precipitações, impaciência, ingenuidade, fraqueza, tentações, ciladas do maligno, bem pode nos levar a correr para o mal. A Bíblia tem um alerta para nós em Provérbios capítulo 19, versículo 2. Não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Por isso temos necessidade dos conselheiros, provérbios, dos homens de Deus, pastor da igreja. Eu conheci uma pessoa em um determinado lugar que ela era uma pessoa leiga na fé, mas ela tinha um temor a Deus, um certo temor ao Senhor. Um dia ela estava no pecado e ela perguntou ao ministro da igreja se ela podia participar da Santa Ceia. A resposta do ministro foi: minha irmã, o pastor não sabe que você está pecando, participe, meu irmão. Não é pecado você participar da ceia do Senhor. Como se o pastor da igreja fosse um Deus. Sei lá, eu não sei o pensamento dessa pessoa, o que ela pensou, mas foi usada pelo diabo para levar aquela pessoa para pecar. Infelizmente, tem gente despreparada para o ministério, gente que não tem nenhum chamado de Deus para pregar o evangelho. São empolgados, em vez de serem chamados, são empolgados pelo ministério. E colocar uma pessoa dessa na frente de trabalho, ela coloca confusão na mente das pessoas. Deus abomina e detesta quem se apressa a correr para o mal. É preciso pedir a Deus sempre sabedoria. O sexto ponto: Deus abomina e detesta a testemunha falsa que profere mentiras. Em Atos capítulo 6, nós temos um relato de como Estevão teve que enfrentar acusações falsas. Lembra de Estevão? Aquele homem poderoso na fé, homem de Deus, né? Ele teve que enfrentar acusações falsas, testemunha. Apresentar o falso testemunho que dizia: este homem não cessa de proferir mentira contra este santo lugar. Meu Deus. E contra a lei. Porque nós temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés
nos transmitiu. Mentira, ele não falou isso. Atos capítulo 6, versículo 13 e 14. No julgamento de Jesus, os judeus do Sinédrio usaram o mesmo procedente contra o Senhor Jesus. Mateus capítulo 26, versículo 59. Talvez o caso das falsas testemunhas mais escandalosos de todos os tempos se encontre em Mateus 28, 11 e 15, no caso do suborno dos guardas dos sepulcros de Jesus, para que testemunhasse uma versão mentirosa do roubo do corpo de Jesus enquanto eles dormiam. Provérbios capítulo 19, versículo 5 diz assim: a testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras não escapará. No versículo 9, essa palavra ela é repetida. Essa palavra é repetida, né? Então, testemunha falsa que profere mentira. Há tanta gente que querem destruir o teu ministério, querem destruir a tua fé, querem destruir a tua igreja. Incrível que isso acontece muito em igreja pequena. É um perigo muito grande as igrejas que têm um ministério pentecostal e igreja pequena, né? Acontece de esses tipos de pessoas se levantar no nosso meio. São pessoas trabalhadas pelo diabo, são até pessoas até que demonstram ser boazinhas, que querem ajudar, que querem fazer por onde, que querem contribuir, que querem, sabe? Você deve tomar cuidado. A pior de todas é essa última aqui, o 7º ponto. Deus abomina e detesta o que semeia contenda entre irmãos. Aí diz em Provérbios 16, 27 e 30, diz assim: o homem vil e perverso suscita o mal, e nos seus lábios há como que fogo ardente. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa amigos íntimos. O homem violento alicia o seu vizinho e guia-o por um caminho que não é bom. Quando fecha os olhos, falo maquinar perversidade. Quando morde os lábios, efetua o mal. Provérbios 26, 20 diz assim: faltando lenha, apaga-se o fogo, e não havendo difamador, cessa a contenda. Como o carvão para as brasas e a lenha para o fogo, assim um homem contencioso para acender rixas. Quando te suplicar com a voz suave, não o creais, porque 7 abominações há no seu coração, ainda que o seu ódio se encubra com dissimulação, na congregação será revelada a sua malícia. Provérbios capítulo 17, versículo 9. O que perdoa a transgressão busca amizade, mas o que renova a questão afasta amigos íntimos. Então, que Deus possa abençoar a sua vida neste momento, e você, pastor, que está vivendo esse momento de fogo na sua congregação, peça sabedoria a Deus para que você possa retornar essa situação trazendo resultados positivos, senão a sua congregação será dividida. Tire do meio da igreja esse fofoqueiro, essa fofoqueira que está causando males. Agora tire com cuidado, senão você pode prejudicar todo o seu rebanho e você ficar como o mal e ele ficar como o bonzinho no meio da congregação. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus. Amém.